E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E, bom, dessa vez estamos com diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Hoje iremos aprender o que é diabetes tipo 1 e o que é diabetes tipo 2 e qual é a diferença da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, ok? Então, vamos lá, o que é diabetes tipo 1? Seguinte, diabetes tipo 1 é uma diabetes cujo o seu sistema imunológico, o que acontece? O seu sistema imunológico ele perde a capacidade de enxergar o que é externo e o que é interno. E, como consequência, ele começa a atacar tanto o externo quanto o interno. Em outras palavras, vamos supor, o seu sistema imunológico ele serve para combater doenças externas que você pega, tipo, sei lá, uma gripe, qualquer coisa externa que você pegue, ele serve para isso, para combater as coisas externas. Só que no caso do diabético tipo 1, o que acontece? Essa pessoa ela perde a capacidade de distinguir o que é externo e o que é interno. E o que acontece? Ele começa a atacar o próprio organismo. No caso do diabetes tipo 1, é as células betas do pâncreas. Ou seja, o sistema imunológico que foi feito para atacar, para proteger o corpo, é o que ataca o próprio corpo. Ele ataca as células betas do pâncreas, que nada mais são que responsáveis pela produção de insulina, e como consequência, elas não conseguem mais produzir insulina, fazendo com que a pessoa fique dependente de insulina externa. Então, recapitulando, o que é diabético tipo 1? É uma doença autoimune, cuja a imunidade ataca as próprias células betas do pâncreas, destruindo elas e fazendo com isso com que as células não produzam mais insulina, forçando a pessoa que é diabética tipo 1 a tomar insulina externa, pela questão de ela não conseguir mais produzir sua própria insulina, já que as células betas do pâncreas foram destruídas. Então, isso é o diabetes tipo 1. Vamos entender agora o diabetes tipo 2. O que é diabetes tipo 2? É o seguinte, quando você está pré-diabético, o que é pré-diabético? Pré-diabético é quando os seus níveis glicêmicos estão acima de 99 constantemente. Vamos supor assim, por 1 a 2 meses você está com 125. 125, de 1 a 2 meses. Não, 125 não, vamos lá. 120. Você está com 120 de 1 a 2 meses. Todo santo dia, 120, 120, 120, 120, 120. Aí o que acontece? É o seguinte, quando você tem 120 de glicose, para você eliminar a glicose de 120, você vai ter que produzir também, na mesma proporção, 120 de insulina, tá? Só que tem um problema. Qual é o problema? É o seguinte, as suas células só suportam 99 de insulina. Então, se você tiver com 120 de glicose, a sua insulina vai estar 120 também, só que vai estar acima de 99. Ou seja, até 99 é aceito de insulina. Acima de 99 é excessivo, as células não aceitam. O que acontece? As células começam a saturar, porque a insulina é excessiva, começa a agredir as células e elas começam a ficar saturadas. E como consequência, as células começam a ficar resistentes. E quando a pessoa cria resistência à insulina, ou seja, quando as células ficam resistentes à insulina, o que acontece é que a pessoa perde o sistema de regulagem glicêmica do corpo. E como consequência, ela vira diabética tipo 2. O que é esse sistema de regulagem do corpo? É o seguinte, quando você come, automaticamente o que você come vai para sua corrente sanguínea. Show. Depois que foi para sua corrente sanguínea, o que acontece? O seu pâncreas automaticamente produz insulina para regular os níveis glicêmicos do sangue, já que aquela glicose não pode ficar no sangue, que pode ocasionar em problemas. Então, instantaneamente, você come, vai para a corrente sanguínea e, no mesmo tempo, a glicose, a insulina é produzida pelo pâncreas. E a insulina pega aquela glicose que está na corrente sanguínea e coloca nas células. Só que como você tem resistência insulínica, o que acontece com o seu sistema glicêmico quando a insulina pega a glicose, não consegue colocar nas células, porque as células não suportam, elas estão insensíveis à insulina. Ou seja, o que é diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 é quando você tem pré-diabetes, ou seja, 110, 120 de glicose por bastante tempo, e como você tem 110 de glicose, para tirar esse 110 de glicose, você tem que produzir 110 de insulina. Como consequência,
as suas células só suportam 99 de insulina, tá? A partir de 99 para cima, elas não suportam. Como você está constantemente, todo santo dia, com 110, 120, o que acontece é que, pouco a pouco, esse excesso de insulina vai provocar resistência à insulina. E quando você desenvolve resistência à insulina, você se torna diabetes tipo 2. Você se torna um diabético tipo 2. Então, qual a diferença? Perdão. Qual a diferença do diabético tipo 1 para o diabético tipo 2? Qual é a diferença? A diferença é que o tipo 1 ele é autoimune, ou seja, ele não provocou a diabetes, tá entendendo? Simplesmente aconteceu. O sistema imunológico dele perdeu a capacidade de distinguir o que é interno e o que é externo e começou a atacar o próprio organismo e destruiu as células beta do pâncreas. E com isso, as células não produzem mais insulina e é obrigado a tomar insulina externa. Já o diabético tipo 2 é o caso da pessoa se alimentar de forma inadequada, com carboidrato excessivo por bastante tempo e, por conta disso, manter os seus níveis glicêmicos altos e, por conta disso, manter também seus níveis de insulina alto, provocando resistência à insulina. Então, fazendo um resumão, diabético tipo 1 diabetes autoimune, ou seja, se o sistema de autoimune destrói a sua própria produção de insulina, as suas células que produzem insulina, e o tipo 2 é quando você desenvolve resistência à insulina, tá bom? Tipo 1, quando você perde a capacidade de produzir insulina, e tipo 2, você perde o seu alto sistema de regulagem glicêmica pela questão de você ter resistência à insulina e a sua insulina não conseguir tirar a glicose do sangue e colocar nas células, ok? Então, basicamente, essa é a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é autoimune, ou seja, ele destrói o próprio organismo, ele para de produzir insulina e ele fica dependente de insulina externa, e o tipo 2, ele produz insulina, porém, a insulina não é aceita pelas células. As células não toleram a insulina porque é excessivo, é mais do que o aceitável. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até mais. Se você é diabético e busca a facilidade de encontrar em um só lugar receitas seguras, saudáveis e gostosas que te proporcionam maior controle glicêmico e saciedade, nós podemos te ajudar. São ao todo 9 e-books que te ensinam passo a passo 530 receitas das mais variadas, desde café da manhã, almoço e janta até doces, molhos, saladas, sobremesas, chá, suco e o nosso guia completo de compras no supermercado, para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Se você tem interesse em adquirir essas receitas, na descrição desse vídeo, clique no link e saiba mais.